cuidarmos de Deus, né? É o nosso Criador, Salvador, nosso mantenedor, aquele que nos ama e cuida de nós constantemente, aquele que se enfada de Deus e dos seus está sem saída, né? Isso aí não a gente fugir dessa afirmação e dessa realidade. Nosso assunto aqui em classe única, nós vamos abrir a palavra de Deus em João, o Evangelho de João, no capítulo 16. Pedimos aos irmãos que atentem para isso, na medida do possível também. Vamos evitar a distração nesse momento tão importante que é o estudo da palavra de Deus. Vamos levar a sério isso, irmãos. Tá bom? Então, cuide, antes de entrarmos no estudo, cuide do seu celular, tá certo? Para que ele não toque, fique fazendo chamada. Você está aqui na casa de Deus no momento, para você aprender, crescer, para juntos partilharmos os assuntos que são ensinados aqui. Então, cuide do celular, faça isso. É uma forma de você se concentrar, tá bom? Esse momento é um momento único aqui na casa de Deus. Tanto pela manhã, bem como à noite, por ocasião do culto solene. Então, João, capítulo 16, dos versos de 7 ao 11. Acompanhem comigo a leitura, meus irmãos. Pronto, nós temos a projeção aqui. Se você quiser seguir também essa versão aqui, é bom porque unifica a nossa leitura. Você pode lançar os olhares para cá. É a Nova Almeida atualizada. Eu creio que é a versão que a gente está estudando aqui. Então, vamos ler esse texto de 11 do 7 até o 11 do capítulo 16 do Evangelho de João. Sigamos aqui, meus irmãos. Vamos lá? Eu leio um verso e vocês respondem com o verso seguinte. Vou iniciar. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Isso aqui é Jesus falando aos seus discípulos. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Veja, o Espírito Santo sendo enviado por Jesus. Vocês agora. Do pecado, Jesus vai explicar. Porque eles não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pronto, passamos um verso, não foi? Era até o verso de número 11. Esse é um texto que nós temos utilizado para elucidar o fato e a necessidade do Espírito Santo de Deus ter sido enviado para consolar e acompanhar os discípulos. E esse texto é um texto que não caducou, é um texto que até hoje o Espírito Santo de Deus foi enviado para nós e ele, nesse exato momento, ele está trabalhando em nós. E o Espírito Santo, ele trabalha de diversas formas, esclarecendo a palavra, convencendo o homem do pecado, da justiça, para que o homem entenda que a justiça de Deus em nosso favor é Jesus Cristo, para que nós entendamos que nós pecamos e nós precisamos nos confessar. O pecado trouxe aquele estrago na humanidade, né? O pecado que adentrou via a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e até hoje nós somamos as consequências do pecado no mundo. A morte, a doença, desavenças e outras coisas as quais permeiam os relacionamentos e a convivência social. Isso é nada mais, nada menos do que o resultado da desobediência a Deus lá no Jardim do Éden, a qual nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, irmãos, todos os desmandos que a humanidade tem sofrido ao longo dos séculos tem a ver justamente com a desobediência ao ser de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é enviado agora para exercer o seu papel aqui, digamos assim, segundo alguns estudiosos, nós vivemos a última era, o último trabalhar da última pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito embora os três ainda trabalhem em sintonia para nos conceder a vida eterna, a salvação,
mas nós vivemos, segundo alguns estudiosos, a última era de oportunidade de Deus de salvação para a humanidade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando, convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça de Deus, né? E também já julgou o algoz das nossas almas, quem é? Satanás. Então, Satanás ele já está condenado, já está sentenciado, certo? Mas até que a glorificação da igreja ocorra, aconteça, e o novo céu e a nova terra prometido na Bíblia venha, certo? E tudo seja pleno e perfeito, nós estaremos convivendo ainda com as influências do mal aqui na terra. E o Espírito Santo de Deus, ele é essencial para nos manter no caminho, nos ensinos da palavra de Deus, regenerando o nosso coração, o coração do homem pecador, mantendo esse homem na santificação, uma vez convertido, certo? E fazendo com que esse homem glorifique a Deus constantemente, enquanto ele estar aqui, até que a plenitude da glorificação ocorra na vida dos eleitos de Deus, dos escolhidos do Senhor. Então, o papel do Espírito Santo, ele é por demais essencial na vida da igreja em todos os tempos, meus irmãos. Então, para a gente dar seguimento à nossa lição, a lição hoje é o Espírito Santo na experiência humana, é o título da nossa lição agora em BD. Antes, nós queremos relembrar alguns pontos os quais nós finalizamos no nosso encontro anterior. E aí uma pergunta vem: o que seria de Adão, o que era Adão, melhor dizendo, antes do sopro de Deus em sua vida? Então, nós aprendemos aqui, pelas algumas citações bíblicas, qual era a situação de Adão antes de Deus soprar a vida nele, né? A vida dele. Então, a Bíblia diz que Adão foi criado de onde? Do pó? Do pó da terra, né? Do pó da terra. E esse aspecto nós podemos seguir aqui já no nossa lição e podemos dizer o seguinte, que Adão foi criado do pó da terra, o corpo de Adão, os seus olhos não viam, seus ouvidos não ouviam, ele não entendia nada. Por quê? Porque Deus o formou ali, depois que Deus formou, para que ele passasse a ver, a ouvir e a entender, era necessário algo extremamente essencial: o sopro de Deus. E assim Deus fez, né? E isso aí nós encontramos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, Deus soprou no homem, soprou e ela se tornou, aquele ser se tornou o quê? Alma vivente, né? Veja, então, se Deus não tivesse soprado, aquela imagem, aquele ser formado do pó da terra ou do barro, continuaria ali um ser inanimado, um objeto ali, né? Um objeto. Agora, nós podemos fazer uma certa comparação. Quando o homem, de fato, ainda não nasceu de novo, ainda não recebeu o sopro de Deus, que é o Espírito da vida, o Espírito Santo ao mesmo tempo, na vida dessa pessoa, segundo o apóstolo Paulo, algumas coisas nós podemos compreender que são percebível na vida dessas pessoas. Quando ela não recebe o sopro do Espírito regenerador de Deus na sua vida, Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que esta pessoa não compreende as coisas do Espírito de Deus, certo? Não compreende. Digamos assim também que essas pessoas, elas vivem uma certa ignorância com relação às coisas espirituais. Vamos tentar ilustrar um pouco mais. Se o Espírito de Deus não soprar, irmãos, no coração do homem, ele pode até ler a Bíblia, mas ele não compreende, ele acha um livro difícil, confuso, cheio de contradições. Ele vai dizer que a Bíblia é um
uma lenda em muitos aspectos, não é verdadeiro aquilo. Então, ele pode começar a duvidar, ser uma pessoa extremamente crítica em relação às escrituras sagradas. Então, tudo isso faz parte da chamada ignorância espiritual. Certo? Ignorância é o fato de você não compreender, porque aquilo, e a palavra ignorância tem a ver com trevas, entendeu? Não enxergar, a coisa não ficou nítida para a vida da pessoa. Está tudo escuro, porque trevas tem justamente esse sentido. Ignorância, desconhecimento, não enxerga, não percebe, não vê. Então, esse é o sentido também, lá nos originais da palavra trevas, ignorância. Então, essa pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus para fazer o trabalho, primeiramente, de regeneração na sua vida, ela, com certeza, ela não compreende as coisas espirituais, as coisas do Espírito Santo de Deus. Paulo fala disso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 14. Segunda coisa é que a vontade dessa pessoa, ela não está sujeita à lei de Deus. Não sei se é possível avançar aí para nós, Romanos 8, versículo de número 7. Então, a gente está pontuando essas questões no início da nossa sessão. A pessoa não compreende as coisas do Espírito de Deus, se ela não teve o Espírito Santo na sua vida. Primeiro, regenerando essa pessoa. Então, Romanos 8, 7 diz aí, irmãos, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, essa pessoa, ela não está sujeita à lei de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos é, quanto à adoração, não pode clamar a Jesus, não pode chamar a Jesus de Senhor da sua vida, pode até chamar de forma popular, certo? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aí para as pessoas, uma entrevista, Jesus é o que para você? Dificilmente você encontraria uma pessoa que iria dizer, não, Jesus... Aí daria um outro conceito, uma outra resposta. Mas é com a unanimidade e se ouvir, e a gente não pode duvidar disso, certo? E as pessoas vão dizer, não, Jesus é o Salvador do mundo, é meu Salvador, certo? Dificilmente a gente ouvirá uma resposta diferente. Então, ter Jesus como Salvador da sua vida é quase que uma declaração universal. Contudo, quando a gente vai partir dessa declaração de reconhecimento universal para um reconhecimento mais pessoal, o que é Jesus para você, além de Salvador? Já vai diminuir a resposta. Muitos vão dizer assim, não, Jesus é meu Senhor. Então, quando você diz assim, Jesus é o meu Senhor, você está admitindo implicações mais profundas de influência dele na sua vida. Porque o Senhor é aquele o qual nós prestamos conta. E aí nós lembramos, irmãos, do conceito de Senhor do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando um senhor comprava um escravo, uma pessoa, aquele senhor, ele imprimia na pele, ou aquele escravo, aquele servo, ele carregava o quê? As marcas do seu senhor, daquele que pagou o preço por ele. Certo? Então, poderia-se dizer assim, esse servo pertence a Abraão, esse pertence a Jacó, esse servo pertence, e por aí em diante. Então, havia uma identificação com o Senhor. Então, essa ideia, irmãos, ela não... Quando nós dizemos que Cristo Jesus é o Senhor, nós estamos nos identificando, fazendo conhecido que de fato nós carregamos as marcas desse Senhor e nós devemos subserviência e obediência. Em que, pastor? Nós devemos subserviência a Cristo? Em tudo. Em tudo. Certo? Então, nossa maneira
de andar como comemos, o que nós vestimos, o que nós bebemos, nosso ciclo de amizade, nosso comportamento, nossa linguagem, nossas escolhas, tudo tem a ver com honra ao Senhor, o qual nós servimos. Entendeu, irmãos? E aí, esse caixa muito 10:31, parece que é. Muito conhecido esse texto. Dá para projetar aí, Micaela? Coríntios 10:31. Aí, ó. Vamos ler aqui, todo mundo? Vamos lá? Portanto, olha, comer e beber são elementos essenciais na vida, né? Ninguém vive sem comer e beber. Ou faz outra coisa qualquer. Essa outra coisa qualquer envolve tudo mais. Nosso conforto, nossos atavios, o cuidado da beleza, o vestir, nossas escolhas, relacionamentos e tudo mais, certo? Devemos fazer para quê? Para a glória de quê? De Deus. Não para minha, nem para a sua glória. Então, nós devemos nos avaliar nossas escolhas. Antes das nossas escolhas, nós devemos pensar, minha escolha vai agradar a Deus? Porque pode ser que eu e você façam que não agradaram a Deus e nós vamos colher frutos amargos em função de nossas escolhas. E não adianta nós, lá na frente, murmurarmos contra Deus. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de analisar a coisa. Aí você diz, pastor, e se eu escolher mal, pastor? E agora? Não posso mais voltar atrás. Depende do que você escolheu. Se você fez uma escolha que vai lhe causar escravidão, vamos dizer, essa palavra pode ser forte, mas que vai lhe subjugar para o resto da vida, lhe causar desgosto. Você tem uma vida depressiva, irrealizável, não sei se tem essa palavra, mas se você vai conviver com isso como um espinho que você vai tirar da sua vida, e você vai conviver com isso o tempo todo, entendeu? Então, você só tem algumas coisas à luz da palavra de Deus. Se for uma escolha que não tenha mais jeito, você vai para a Bíblia. E a Bíblia vai dizer que, dependendo daquela escolha, você vai apresentar aquela escolha que se tornou uma cruz para você a Deus. E se você não pode ficar livre daquilo, Deus vai lhe dar o suporte para aquilo. E não só o suporte. A misericórdia de Deus vai andar com você. Com você. Isso eu estou falando em relação a certas escolhas que você tem o poder de errei. Errou? Sim. Não posso consertar mais. Mas posso consertar. Então, à luz da palavra de Deus, nós precisamos pedir orientações. O que Deus não quer, irmãos, é que eu e você vivamos num subjugo, numa escravidão que causa infelicidade. Não sei se você está entendendo isso. O nosso Deus, irmãos, ele não sente prazer no nosso sofrimento. Deus não é sádico. Deus se alegra com a alegria dos seus filhos. Não quer dizer que nós não tenhamos uma vida de sofrimento, de dificuldade. Não é isso que quer dizer. Mas digo que Deus não é um ser que tem prazer que os seus filhos vivam o tempo todo sofrendo. Contudo, precisamos admitir que algumas escolhas nossas e alguns sofrimentos presentes nossos têm a ver com escolhas no passado. E se eu não posso lembrar dessa escolha, eu vou pedir graça a Deus e à luz da palavra de Deus, eu vou administrar viver com isso. Entendeu, meus? Então, tudo vamos fazer à luz da palavra de Deus. Qualquer coisa que a intenção seja para a glória de Deus. E isso é bom a gente pensar antes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela trabalha com prevenção também. Você não nos previne de muitas coisas ruins, previne. Assim como eu e você prevenimos nossos filhos de certas coisas, aquela escolha não é boa, Deus, pela sua palavra, nos previne isso.
cuida de nós e ele se importa conosco, porque ele sabe darmos, nós podemos estar nesse certo? Sofrendo sempre. Então Deus ele trabalha também com prevenções. Então vamos aproveitar e dizer também, quando você escuta uma pregação da palavra de Deus, certo? Um ensino, por mais que aquele sermão você pense, não, mas isso aqui não é para mim, não é verdade. Nós podemos pensar assim. Contudo, Deus é tão bom e eu não posso deixar de ouvir aquilo, sabe por quê? Porque eu corro o risco, e se hoje eu não estou inserido nessa realidade do que eu estou ouvindo através da pregação, um dia eu posso estar em risco. Mas eu já fui previamente advertido pela palavra de Deus antes. Entendeu, meus irmãos? Então Deus, ele é um ser que trabalha também com prevenção para nós. Simplesmente porque se somos filhos dele, de fato somos pela palavra, nascidos e regenerados pelo Espírito Santo, Deus continua cuidando da minha e da sua vida. Então, quarta coisa, o que pode acontecer com o homem que não tem o Espírito Santo de Deus? A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Então, quanto à adoração, ela não pode clamar ou chamar Jesus de Senhor da sua vida, porque é justamente isso que eu acabei de falar para os irmãos. Senhor é aquele o qual nós temos que prestar conta da nossa vida, dos nossos atos, das nossas escolhas. Quarta coisa, não pratica e não pode agradar a Deus. Isso é fato pela palavra do Senhor. Romanos 8, 28, 8, Micaele. Romanos 8, 8 diz assim, olha. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isto é, aqueles que estão decididamente a viver assim pelos seus interesses passageiros dessa vida, eles não estão agradando a Deus. Por quê? A minha e a sua existência aqui, ela tem que ter como foco, e o que dá sentido à nossa passagem nessa vida, irmãos, é viver para Deus. Viver para Deus. Porque se nós acharmos tempo para tudo e menos para Deus, nós estamos nos iludindo, e assim, tudo isso vai passar. E cedo ou tarde, minha alma e a sua alma vai se deparar com Deus. Não tem saída. Rico, pobre, status, tudo que nós tivermos, isso vai passar, a família passa, o emprego passa, a idade passa, vigor passa, tudo passa. A Bíblia diz. O que não vai passar? O encontro meu e seu com Deus. Um dia vai chegar. E a Bíblia diz que nós temos que levar isso a sério, porque nós estamos passando experiências na terra. O nosso lugar de morada eterna não é na terra. Tem gente que se programa para essa vida como se fosse viver a eternidade aqui, nessa terra caída, pecaminosa. Não, irmãos, isso é passageiro, isso é passageiro. A prova disso está em mim e você. Nesse exato momento, nós estamos morrendo biologicamente. Você duvida disso? Estamos morrendo biologicamente, lentamente, sem perceber. Por que estamos vivendo isso, pastor? Por causa da fidelidade da palavra de Deus. Deus disse para os nossos pais, se vocês me desobedecerem, vocês vão o quê? Morrer. Nós morremos por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Nosso pai Adão e Eva, nossos pais desobedeceram e eles escolheram como resultado da desobediência a morte. Morte física e morte espiritual. Isso ninguém escapa, nós somos descendentes de Adão. Não há como você negar, não há como, irmãos, nós concordarmos com a afirmação de Morgan Pelágio, um monge que viveu no quarto século, inglês, depois foi para... Isso.
Boa, isso mesmo. Nós devemos nos planejar como se fôssemos viver 100 anos. Contudo, nos preparar para que deixássemos essa vida ainda hoje, né? Isso é que é o certo. Planejar é nosso. Fazer planos é nosso. Se planejar, passar no concurso, casar, ter filhos, comprar casa, comprar carro, né? Comprar fazenda, viajar, tudo isso faz parte dos planos, são bênçãos de Deus, que Deus pode nos dar ou não. Exatamente. Então, Provérbios 16, né, primeiro verso, parece que fala a respeito disso, aproveitando a colocação da nossa irmã aí. É isso aí, Micaela? Né? Vamos lá, irmãos? O coração não é pecado fazer planos, tá? Planejar. Agora, faça os planos não com ansiedade, querendo que Deus cumpra o que você planejou. Deus não é o nosso empregado, como prega a teologia da prosperidade aí, a teologia da fé. Eu quero, eu exijo, sou teu filho, eu não aceito. Eu determino. Cuidado com essas frases de efeito, né? Confissão positiva. Teve um tempo que eu fui muito bombardeado. Eu disse, pastor, eu tenho que falar assim, tem que pensar positivo, tem que ser tal, tem que todo. Cuidado com esse negócio, né? Então, claro, a gente tem que pensar positivamente. Pode ser traduzido na boa compreensão teológica como ter fé, de verdade. Mas precisamos ter cuidado porque nós não vivemos de jargões, nós não vivemos isso aí, que tudo vai dar certo. Quem foi que disse? Muito cuidado com esse tipo de coisa, certo? Não é assim que aprendemos pela palavra de Deus. Então, quarta coisa, nós falamos que as pessoas que agem assim, elas não podem agradar a Deus se elas não forem primeiramente nascidas do Espírito Santo de Deus. Quinta coisa, quanto ao caráter, essa pessoa não pode produzir fruto espiritual. Jesus Cristo diz no capítulo 15 de João, no versículo 4. Abra a Bíblia aí, todos. João 15, 4. Diz o que, irmãos? Vamos lá? Qual é o segredo aí? Qual é a palavra-chave? Permanecer. Permanecer em Cristo. Seus ensinos, só a palavra. E permanecer exige o que de nós? Obediência, fidelidade, o que mais? Perseverança. Por que exige isso de nós? É fácil permanecer em Cristo, irmãos? Não é fácil. Por que não é fácil permanecer em Cristo? Primeiro, vamos usar aqui uma expressão, porque não é um obstáculo pessoal. Apesar de sermos nascidos em Cristo, e nós ainda uma velha o quê? Criatura, natureza. Velho homem, velho Manuel, velho João, a velha Teresa. Entendeu? Se a gente deixar, essa velha natureza volta a nos dominar. Qual é a forma que a gente pode fazer com que essa velha natureza ela seja suprimida, mortificada?
É justamente fazer tudo isso que Cristo ordena, permanecer nele. Permanecer nele tem a ver com perseverar nos seus ensinos, na sua palavra, na sua palavra. Sabe, irmãos, uma das formas que você pode usar para que seus pensamentos agradem muito mais a Deus, isso foi ensinado por Dr. Martin Lloyd Jones. Quando nós fomos assolados pelos maus pensamentos, e Lloyd Jones trata isso como sendo os dardos inflamáveis do maligno que vem sobre a nossa mente, aqueles pensamentos que vêm assim na sua mente constantemente, e aí isso tira sua paz, digamos assim. E Lloyd Jones diz assim: você deve orar em voz alta dizendo assim: não é isso que eu penso, não é isso que eu creio, não é isso que eu quero. Você deve orar assim, em voz alta, sabe? Porque ele interpreta justamente quando a Bíblia diz que os dardos inflamáveis do maligno são pensamentos que vêm sobre a nossa mente. Entendeu? Ataca a sua espiritualidade, sua vida com Deus. Atacando aqueles pensamentos que não convêm. Então, é obra maligna. Eu creio que Lloyd Jones está certo com isso. Pensamentos malignos, irmãos, por que isso brota de dentro de nós? Porque isso é uma confirmação do que Cristo fala também no seu Evangelho. Ele diz para nós que, muito embora o mal foi uma exceção na criação de Deus, por permissão, parece que esse mal ele desce e vem morar no coração do homem. Isso faz a gente pensar do episódio lá do Gênesis. Adão foi criado em estado de inocência, mas dentro do grande plano misterioso de Deus, Deus criou Adão com a possibilidade de pecar, de desobedecer a Deus, bem como terça parte dos anjos. Mistério. E quando a gente vai estudar lá o Gênesis sobre o evento da queda, nós observamos que Satanás era o anjo caído, com aqueles que lhe seguiram. Ele conseguiu influenciar Adão e Eva para a desobediência a Deus. E é como se essa desobediência ela viesse, pousasse, entrasse no coração do homem e gerasse incredulidade com relação à palavra de Deus. E nós temos estudado aqui, se não falo na quinta-feira, sobre a incredulidade, porque a incredulidade é um pecado que gera outros pecados. Ela é a mãe dos outros pecados. A partir da incredulidade, irmãos, muitos outros males vai saindo de nós. Então, quando Cristo vai falar sobre o mal, o pecado, ele diz que não é o que entra que contamina, mas o que sai. E Cristo diz que no coração humano reside idolatria, adultérios, vários outros pecados. Então, por conta do pecado estar dentro de nós, não há como negar isso, não é fácil nós obedecermos a Deus, nós permanecermos em Cristo. Mas o fato da gente dizer que não é fácil, não quer dizer que é impossível. Vocês acham, meus irmãos, que Deus iria usar os seus profetas e apóstolos, seus escritores sagrados, para escrever o que nós temos? Algo que não fosse possível praticarmos? Não. Estaria fora da coerência de Deus, da sua santidade. Então, tudo que Deus fez, é possível nós praticar. Tudo que Deus escreveu. Certo? Agora, nós lidamos com essa dificuldade. A batalha pessoal contra o nosso eu, primeiramente. Fora as influências da cultura do mundo, a qual nós estamos inseridos, e os ataques constantes de Satanás. Isso é a realidade que a palavra de Deus nos expõe. A sexta coisa para a gente fechar essa parte de fala introdutória, quanto à fé, essa pessoa ela não pode receber o Espírito da verdade. Então, se o Espírito Santo de Deus, João 14, 17, Micaela, vamos ler aqui, meus irmãos. Vamos ler juntos? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês. Então, o Espírito Santo, ele é condutor da verdade para nós. Que a verdade que é Deus, que é Cristo. Certo? Então, veja a função do Espírito Santo como é essencial para as nossas vidas. Então, no título da nossa lição esta manhã, sobre o Espírito Santo na experiência humana, nós aprendemos que, de forma semelhante ou parecida, quando Deus formou Adão, lá no início, e nós sabemos que de Deus soprar nada, certo? Não entendia nada, certo? Então, a partir do sopro de Deus na vida daquela criatura, aquela forma que Deus fez ali, soprou a sua vida, o homem se tornou alma vivente, a Bíblia nos diz, tá? E a partir do momento que Adão se torna alma vivente, algumas coisas nós vamos observar à luz da palavra de Deus. Deus disse que faria o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós somos partidários de que, apesar do pecado, o homem não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. Tá? Não perdeu. Ela foi prejudicada. Alguns afirmam isso, mas eu sou partidário de que o homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ela foi apenas prejudicada. E aí nós vamos aprender algumas coisas que são importantes também relacionadas a esse sopro de Deus que traz vida, certo, ao homem. Onde está o valor, irmãos, desse ser que recebe o sopro de Deus? O seu valor não está necessariamente na sua composição física, mas o seu valor está justamente no sopro de Deus em nossas vidas. E nós vamos dar uma passeada em alguns textos da palavra de Deus. Uma declaração do patriarca Jó. Abra aí, Jó capítulo 33, versículo 4. Então, há um reconhecimento aí de Jó. Jó diz assim, versículo 4: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Poderoso me dá vida. Então, é uma oração aí de reconhecimento de que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que tem o poder de dar vida, certo? E ele reconhece isso. O Espírito de Deus me fez. O sopro desse Deus Todo-Poderoso me dá vida. Continua sendo assim, irmãos. Foi Deus quem nos deu vida, quem soprou em nós a sua vida, certo? Então, isso aqui é essencial para a gente não esquecer que se o Espírito Santo de Deus não tivesse soprado na vida de Adão, ele seria um ser inanimado, um simples boneco de barro. Não falava, não ouvia, não se movia, certo? Então, a importância que nós sabemos da atuação do Espírito Santo na vida do homem. Fazendo um comparativo, se o Espírito Santo de Deus não agir nos corações, as pessoas continuam cegas. Que sentido, pastor? Biologicamente? Não estou me referindo a isso. Estou me referindo à pessoa enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus, como deve ser. Ouvir a voz de Deus.
esse ouvir tem a ver com ouvir para obedecer. Não é ouvir como ouvir por ouvir. Esse ouvir é no sentido de ouvir para obedecer, para andar segundo aquilo que nós ouvimos. Esses são os ensinos do Senhor, certo? Falar as coisas de Deus, viver essas coisas. Então, se não tivesse acontecido isso, sim, minha irmã, pode falar. Isso, exatamente, irmã. E uma das coisas importantes que a irmã falar é que essas pessoas, elas deixam evidentes isso pelas suas reações diante das experiências que ela passa na vida, né? Vocês já ouviram por diversas vezes que alguém já disse que o cristão verdadeiro se conhece nem sempre pelas as suas ações, mas pelas suas reações diante das circunstâncias da vida. Eu não duvido que isso é um pensamento que é perfeitamente correto. Como nós reagimos diante de muitas situações, isso vai dizer se nós temos fé ou não, como está o nosso grau de confiança em Deus. Vocês entendem isso, irmãos? Eu acho que é por aí também. É bem verdade que eu e você, muitas vezes, não estamos assim como deveríamos estar, no sentido de muitas coisas que nos vêm de surpresa. Mas sabe qual é o problema? É que a vida forte, ela é construída aos poucos e sempre. Porque quando vem um grande abalo na vida, uma grande coisa inesperada, e nós reagimos como uma pessoa que parece que não é crente, parece que o mundo acabou. Isso não é certo. Sabe por quê? Isso prova que a pessoa não estava dia a dia se alimentando da palavra. É como a construção de uma casa. Você deve construir uma casa pensando na segurança da sua vida e da sua família. Primeiro, saiba qual o terreno que você vai construir sua casa. Entendeu? Então, há estudos sérios em relação a construções, a edifícios. Então, não é diferente. Então, se a gente se importa com onde vamos construir a nossa casa, a posição da casa, né? O material que vai ser utilizado, os fundamentos que você vai usar, os elementos do fundamento. Então, você tem que pensar em tudo isso. Porque se você não pensar em tudo isso, você não for bem um profissional na área que entenda da coisa, estudou para aquilo, você pode estar entrando em uma situação de risco. Entendeu? Não é diferente na vida espiritual. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus que nos dá resiliência, sustentação diante das tempestades que nos vêm. A palavra de Deus, Jesus Cristo conta a história do homem prudente e do imprudente. Compararei o homem prudente como aquele que construiu sua casa onde? Na areia. E o prudente construiu sua casa onde? Na rocha. Aí ele vai dizer, o que aconteceu? A importância de você construir sua casa na rocha, que é Cristo. Eu falei para vocês, no ano passado, dos escritos, de uma produção literária de um escritor chamado Ray Stedman. Ray Stedman, ele falou que na luta e na batalha espiritual, nós, os cristãos, temos que estar não na ofensiva, mas na defensiva. A ofensiva é quando você vai, né, para frente, enfrentar aquilo. E a defensiva é você estar num lugar seguro. Um lugar seguro.
Ele fala isso no âmbito de batalha espiritual. O meu e o seu dever não é estar enfrentando, insultando o diabo e as trevas. O crente não faz isso. O papel do crente, ou da igreja cristã, da igreja que tem a sua centralidade na palavra, não é fazer do culto um momento de exorcismo, insulto, entendeu? Não é. O papel da igreja que é centrada na Bíblia é adorar a Cristo, amar os seus ensinos, louvá-lo. O momento do culto não é para ações que parecem muito mais exorcismo do que um momento de adoração e de devoção a Deus, entendeu? Então, Heinz Dieckmann nos fala da necessidade que nós temos de nos escondermos naquele que pode é dia dele além da Bíblia. Eu, particularmente, vou dizer uma coisa aqui que podem achar estranho. Eu não sou muito favorável do crente todo dia estar se alimentando de um trechinho que postam algo como se aquilo... Não, tudo bem, eu respeito quem gosta disso aí e tal, mas eu acho que o crente ele tem que ler a Bíblia todo dia. Se não deu para ler de manhã, leia meio-dia. Se não deu para meio-dia, leia à tarde. Não deu à tarde, leia à noite. Escute a palavra de Deus, leia. Coloque seus olhos à disposição da lei de Deus para ler. Leia oração. Lá no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que medita noite. Eu gosto muito da expressão meditar no latim. Meditar significa me dizer. Significa que quando você lê a Bíblia e você começa a ler, você ore, você diga: Senhor, diz para mim o que esse texto tem a dizer à minha alma. Meditar é me dizer: Senhor, o que falas comigo? O que diz para mim? Meditar é isso. É você parar, ler e você se alimentar daquilo que você leu. O crente tem que fazer isso, irmãos, constantemente. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não se conforme com pão diário, pão não sei o quê. Não é uma crítica, não, mas assim, pode ser que os crentes fiquem só esperando aquele trechinho ali, baseado na Bíblia, é um bom texto, sei, um comentário, é importante, mas ele não lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, meus irmãos. Esse é o nosso manual, nossa carta magna. A Bíblia é a nossa sustentação e é ela quem vai fundamentar a nossa fé, dar estrutura para os embates e para as coisas da vida, principalmente espiritual, porque embate econômicos e outras coisas você resolve, mas espiritual, só a palavra de Deus. Porque se você não anda em paz espiritualmente e você não busca na palavra, você está vulnerável a conselheiros e a fontes estranhas das trevas que vai atrás de sua alma. Tem um grupo aí que se aproveita de carência, de perdas, de luto, se aproveita disso para dizer assim: olha, vai lá em tal lugar que você vai falar com o seu filho, você vai falar com sua filha. Morreu, mas ele não morreu, está em bom lugar. Quer falar com você lá na sessão, vá lá na sessão. Você vai ouvir a voz dele, vai ouvir a voz dela e tal. E a pessoa está fragilizada emocionalmente, se dá a isso e vai. E com pouco tempo ela está infiltrada dentro do ensino que distancia da palavra de Deus. A alma dela está presa aqui. Então, são artimanhas e armadilhas que vêm sobre a vida das pessoas em tempos difíceis, de fragilidades emocionais, de perdas, de luto, de sofrimento. Fora outras pessoas que estão no quebra-quebra econômico e dizem assim: não, eu vou entrar naquela campanha lá que há promessa, eu vou sair do negócio e tal, e vai de fundo, e aquela pessoa que é usada não propriamente pela palavra, diz: não, você tem que ter fé, você tem que crer, você tem que entrar nesse propósito e tal. E muitas pessoas têm se dado mal, um abismo vai chamando o outro. Por quê? Porque elas não se fundamentaram na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus nos leva, irmãos, a analisar tudo ao crivo da palavra do Senhor e nos dá fundamentação para a gente poder enfrentar as intempéries dessa vida. Terceira coisa, para a gente caminhar para concluir nosso tempo. 3 minutos? Então, rapidinho aqui. Vamos só
vou ler uma parte aqui para a gente concluir a nossa exposição aqui essa manhã. Terceira coisa, irmãos. Veja, o ministério especial do Espírito Santo, ele, de forma específica, prioritariamente, a intenção é habitar no coração do homem para trazer-lhes regeneração. Os estudiosos dizem o seguinte: se o Espírito de Deus não tivesse soprado na vida de Adão, certo? Ele, de fato, não teria respondido conforme nós citamos. Ele não teria, de início, passado a ouvir a Deus, suas orientações de início, certo? Então, isso foi por demais necessário que no primeiro tempo Adão obedecesse a Deus. Mas a partir do momento que houve a sugestão maligna, que Adão resolveu desobedecer a Deus, juntamente com sua mulher, sua esposa, os males, inclusive a morte, passaram a fazer parte da vida de Adão, dos nossos primeiros pais. Isso é fato que nós aprendemos pela palavra de Deus. Então, a partir daquele momento, não é que Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus, assim acho. Mas ele caiu numa debilidade, uma degradação espiritual. Uma degradação espiritual. E a desobediência de Adão, conforme falei, levou Adão à incredulidade, a chegar a duvidar da palavra de Deus, a crer que a dúvida que Satanás lançou lá, certo? Passou a ser algo que Adão resolveu provar se de fato ele ia morrer ou não, ou se de fato a teoria de Satanás não estava certa. Deus disse que você não deveria comer desse fruto, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Então, Satanás conseguiu, digamos assim, iludir Adão e Eva, e eles comeram do fruto proibido, né? Então, a desobediência levou à incredulidade, que é a mãe de todos os demais pecados, conforme nós citamos aqui para os irmãos. Desse dia em diante, algumas coisas aconteceram na vida dos nossos pais. Eu vou pontuar aqui para a gente encerrar a nossa fala aqui em classe 1. Eles passaram a não compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. Passaram a não compreender. Isso permanece até hoje. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar na vida das pessoas, elas não compreendem. Elas lêem a Bíblia, veem a Bíblia como outro livro qualquer. Outra, a vontade de Deus deixa de ser uma palavra ordinária, definida, suprema, definida na vida dessa pessoa. Então a pessoa não vê como sendo a vontade de Deus algo que tenha prioridade, mas sim as suas vontades, suas escolhas pessoais. Isso é um problema que está intimamente relacionado à incredulidade, não crer na palavra de Deus. Adoração, já falamos para os irmãos, né? Não se pode agradar a Deus conforme, de fato, Deus exige, Deus quer que se proceda, né? Tudo isso, irmãos, somado ao que nós falamos, são, de fato, efeitos da ausência do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Certo? Bom mesmo a gente observar essas duas grandes declarações da palavra de Deus a respeito desse assunto, né? E aí nós vamos encerrar com esses dois textos aqui. Micaele, joga aí Romanos 8, 9 e depois Judas, verso 19. Primeiro, Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo ele é essencial para nos dizer se de fato nós amamos a Deus e nós pertencemos a Ele ou não. Certo?
Então, essa é a declaração. Se o Espírito Santo de Deus não habita em nós, promovendo em nós, primeiramente, a mudança, a nossa regeneração, podemos até achar, mas o nosso achismo diante de Deus não vale. E esse texto mesmo de Romanos 8,16 diz que é o Espírito Santo que gera isso no meu e no seu coração. O próprio Espírito de Deus, versículo 16, Micael, desse mesmo texto, versículo 16 de Romanos, aí, o próprio Espírito, que é o Espírito Santo, confirma com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, o trabalho do Espírito Santo ele é essencial para gerar em mim e em você essa convicção de que nós somos filhos de Deus, porque não é uma declaração pessoal minha, não é o que os outros dizem, fulano é um cristão, fulano é um crente, ali é um crente de verdade, não são as declarações dos outros que vão dizer se eu sou. A gente é muito assim, levado pelo que os outros falam da gente, cuidado, nem sempre o que eu acho que eu sou, nem sempre está certo, porque o meu coração é enganoso, e o que os outros falam de mim também, eu também não devo me iludir com isso. O que importa, o mais importante para mim é o conceito que Deus tem a respeito de mim. Então, se Deus diz aí que agora eu sou, pertenço a Deus por conta desse testificar do Espírito com o meu Espírito, então o que importa é o conceito que Deus nos dá, isso é mais importante. Agora vamos fechar com o versículo 19 de Judas, Micael. Aí, irmãos. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o quê? O Espírito Santo de Deus. Então, todo esse comportamento indevido, seguindo os seus próprios instintos, promovendo divisões, coisas em nada, certo? Esses, de fato, estão testificando que o Espírito Santo de Deus não vive, não fez o trabalho que deveria fazer nos seus corações e nas suas vidas. Aqui está a nossa caminhada sobre esse assunto nesta manhã. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter entendido o caminhar nesse assunto relacionado à pessoa dos santos. Amém? Se tem alguma pergunta, faça. Se não, até no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento em que estudamos, relembramos a importância que esse assunto para a vida da tua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para que tudo que nós ouvimos aqui possamos sermos zelosos e entender que sem a ação do Espírito Santo de Deus, nossa vida é vazia, é sem sentido e nós não podemos produzir aquilo que de fato agrada o teu coração. Abençoe a tua igreja, que o Senhor seja misericordioso e gracioso com as nossas vidas nesse momento. Assim, louvamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Vamos passar a palavra ao superintendente para fazer a finalização.